Nós temos usado este nosso programa de estudos bíblicos nas noites de quarta-feira para, nestes dias, estudar os 10 mandamentos. Então, estamos numa série de estudos buscando instrução na Bíblia a partir dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão aí registrados no capítulo 20 do Êxodo, e nós vamos ler mais uma vez o capítulo 20, versos de 1 a 17. Eu tenho lançado um desafio aqui e eu espero que você tenha aceitado o meu desafio. Eu tenho desafiado aqueles que estão estudando conosco a memorizarem os 10 mandamentos. Então, você tem se esforçado para memorizar os 10 mandamentos? Então, fica aí o nosso desafio e eu espero que você já esteja se esforçando para guardar na sua memória, guardar no seu coração esta porção da palavra de Deus. Então, nós vamos ler Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 17. Acompanhe aí a leitura da palavra de Deus, acompanhe com interesse, com atenção, com fé, a leitura que nós faremos neste texto inspirado por Deus. Diz o seguinte, Êxodo 20, de 1 a 17. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, vamos orar pedindo a Deus a bênção da iluminação, que Ele queira abençoar o nosso tempo de estudos hoje. Oremos.
Senhor, damos-te graças por esta bendita oportunidade de volver os nossos olhos para as páginas da Escritura, nos debruçarmos sobre o texto sagrado, nos esforçando para extrair dele lições para a nossa peregrinação neste mundo mau. Nós agradecemos-te por esta oportunidade e pedimos-te que tu queiras abençoar o nosso esforço. Que enquanto nos esforçamos para compreender o sentido da passagem bíblica que temos diante de nós, o teu Espírito, o mesmo que inspirou os escritores da Bíblia, esteja trabalhando em cada um de nós. Que o teu Espírito trabalhe neste que fala, que o teu Espírito trabalhe naqueles que estão ouvindo, de tal maneira que nós ouçamos a tua própria voz, de tal maneira que a tua palavra seja viva e eficaz nas nossas vidas e promova em todos nós aquelas transformações, aquele aperfeiçoamento que tu desejas. Faze isto, Senhor, nós te pedimos para o nosso próprio bem, para o bem da tua igreja neste local, mas sobretudo, Senhor, pedimos isto, para que Jesus Cristo seja glorificado, e é em nome dele que nós fazemos-te esta súplica. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos hoje ao terceiro mandamento. Então, hoje nós vamos começar a estudar o terceiro mandamento. O terceiro mandamento, se você estiver com a sua Bíblia aberta, se não está, eu sugiro que você abra a sua Bíblia. O terceiro mandamento está aí, no capítulo 20 do Êxodo, no verso 7. Diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, este é o terceiro mandamento, sobre o qual nós nos debruçaremos hoje e nos esforçaremos para entender o sentido, o ensino deste mandamento que o Senhor Deus nos deu. Nós vamos dividir a nossa análise do terceiro mandamento em 5 tópicos. Então, nós, para analisar o terceiro mandamento, vamos conversar a respeito de 5 tópicos. Primeiro tópico, nós trataremos da conexão que há entre o nome e o ser, o nome e a pessoa que carrega o nome. No segundo tópico, nós mostraremos que Deus colocou o seu nome sobre o seu povo eleito. No terceiro tópico, falaremos sobre o que significa tomar o nome de Deus em vão. No quarto tópico, nós veremos a razão pela qual não devemos tomar o nome de Deus em vão. E no quinto tópico, quinto e último tópico, nós pretendemos apresentar algumas aplicações práticas do ensino do terceiro mandamento. Então, você percebeu que nós temos muito que conversar a respeito do terceiro mandamento. Temos muito que caminhar
no entendimento, na análise do terceiro mandamento. Por isso é que eu disse que hoje nós vamos começar a estudar o terceiro mandamento. Hoje nós não vamos conseguir, certamente, esgotar todo o assunto. Então, o nosso plano é o seguinte: hoje nós trataremos apenas dos 2 primeiros tópicos. Na quarta-feira que vem, querendo Deus, nós trataremos dos outros 3 tópicos. E assim, a gente cobre todo este planejamento, analisando e conversando sobre esses 5 tópicos mencionados, e eu espero que Deus use esse nosso esforço para nos dar uma melhor compreensão do terceiro mandamento. Então, como eu disse, vamos ao primeiro tópico. No primeiro tópico, eu quero mostrar a você que existe uma estreita relação entre o nome e o ser, entre o nome e a pessoa que possui o nome. Isso é importante porque você já percebeu aí que o terceiro mandamento é um mandamento a respeito do nome de Deus. E olha, irmãos, eu tenho uma suspeita. A minha suspeita é a de que, por não considerar a estreita relação que há entre o nome e o ser, nós nem sempre percebemos a gravidade de se tomar o nome do Senhor nosso Deus em vão. Por não percebermos que há uma estreita conexão entre o nome e a pessoa, nós deixamos de perceber a gravidade de quebrar o terceiro mandamento. Normalmente a gente diz, ou a gente pensa, não é? Como assim? Por que é tão sério tomar o nome de Deus em vão? É apenas um nome. É apenas um nome. Por que é que Deus se ofende por tomarmos o nome dele em vão? Então, a gente precisa entender que o nome não é apenas o nome. Precisamos entender que está envolvido neste mandamento não apenas a questão da vocalização do nome de Deus. É que a gente tem a tendência de achar que o que está envolvido aqui no terceiro mandamento é apenas uma questão de vocalização. É apenas uma questão de pronunciar um nome, de pronunciar, de vocalizar de maneira inadvertida, de maneira irrefletida, de maneira banal, não é? Mas é apenas uma questão de vocalização do nome. É assim que nós normalmente entendemos este terceiro mandamento. Por exemplo, se alguém diz, por alguma razão banal, se alguém diz, por exemplo, ai meu Deus, a gente logo adverte, cuidado, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas eu quero que você entenda hoje que o que está envolvido neste mandamento não é apenas uma questão de vocalização. O que está envolvido neste mandamento não é apenas uma questão fonética. Não é apenas uma questão de pronunciar um nome. Porque, de fato, a gente precisa entender, para a gente compreender isso, que não é apenas uma questão de vocalização, a gente precisa entender que o nome não é algo desconectado do ser, que o nome não é algo distante
do ser. Então é por isso que, nesse primeiro tópico, eu estou aqui me esforçando para ajudar você a compreender que há uma estreita relação entre o nome e o ser. Eu quero que você entenda que há uma conexão entre o nome e a pessoa que possui o nome. E eu creio, sabe, que não é difícil a gente perceber esta conexão. A nossa própria experiência nos ajuda a perceber que há uma conexão entre o nome e a pessoa. Por exemplo, pense aqui comigo, pense em algumas pessoas que você ama, algumas pessoas que são importantes para você. Pense aí naquelas pessoas que lhe são caras, queridas, seus filhos, por exemplo, os netos, os pais, amigos, não é? O cônjuge. Pense nessas pessoas. E pense que o nome destas pessoas que lhe são querida ou queridas, esses nomes, eles representam para você mais do que simplesmente fonemas, mais do que simplesmente sons. Por exemplo, quando você ouve o nome de uma pessoa querida, de uma pessoa amada, logo a audição deste nome haverá de provocar em você uma torrente de emoções, de experiências, de alegria. Isso vai inundar o seu coração ao ouvir o nome de uma pessoa que lhe é cara. Então isso mostra que aquele nome, aqueles fonemas que você ouve, significa para você mais do que simplesmente fonemas, mais do que simplesmente sons. Por exemplo, quando uma avó conhece alguém que é xará do neto, alguém que tem o mesmo nome do neto querido, vocês já viram como é que a avó reage, não é? Logo que ela conhece alguém que tem o mesmo nome do neto, ela fala, oh, o nome do meu neto. Não é assim? Então a gente percebe que nome tem estreita conexão com o ser. Uma outra maneira de você perceber na sua experiência esta conexão, pense, por exemplo, quando os pais escolhem o nome para um filho. Claro, quando os pais escolhem o nome para um filho, eles consideram muitas variantes para escolher um nome. Mas uma das variantes que normalmente os pais consideram é a possibilidade daquele nome ser ridicularizado no futuro. A possibilidade daquele nome ser caçoado. Então, quando os pais escolhem o nome para um filho, normalmente eles consideram os possíveis apelidos que aquele nome pode gerar. Não é assim? E por que é que os pais pensam nisto? Nós poderíamos dizer, olha, é apenas um nome, é apenas um nome, são apenas sons, são apenas fonemas. Mas os pais sabem que não é assim. É que os pais não querem que os seus filhos sejam ridicularizados. Há uma estreita conexão entre o nome e o ser. Ridicularizar o nome é ridicularizar a pessoa. Então, não faz sentido alguém dizer, não é o seu filho que vai ser ridicularizado, é só o nome. É apenas o nome que vai ser ridicularizado.
Mas você sabe muito bem que não é apenas o nome. Você sabe que há uma conexão estreita entre o nome que você vai dar ao seu filho e a pessoa do seu filho. Você sabe muito bem que ridicularizar aquele nome significa ridicularizar a pessoa do seu filho. Então você percebe que a nossa própria experiência e na nossa própria cultura, a gente consegue perceber que há conexão entre o nome e o ser. Mas deixe-me dizer a você que na cultura do Antigo Oriente Próximo, isso era muito mais considerado até do que na nossa cultura hoje. As pessoas consideravam naquela cultura muito mais a conotação dos nomes, muito mais do que nós fazemos hoje. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, as pessoas escolhiam os nomes para professar a fé no coração dos pais, às vezes para expressar as suas esperanças, para expressar os seus temores. Por exemplo, deixe-me mostrar para você isso na Bíblia. Lá em Gênesis, capítulo 3, verso 20, se você quiser verificar na sua Bíblia, pode fazê-lo. Gênesis 3, 20, lá diz o seguinte, lá diz que Adão deu o nome de Eva à sua mulher, e aí dá a razão, por ser a mãe de todos os seres humanos. Eva significa vida. E aí a Escritura está dizendo que ela recebeu este nome por ser a mãe de todos os seres humanos. Então, o nome de Eva estava relacionado com o papel que ela desempenharia no plano de Deus. Um outro exemplo bíblico, você se lembra de Abraão, não é? O seu nome foi mudado. O seu nome era Abrão. Abrão significa pai exaltado. E o nome dele foi mudado para Abraão, que significa pai de uma multidão. O nome de Abraão, então, está conectado à promessa que Deus fez a ele de que ele seria o pai de uma grande nação. Então, o que eu estou querendo com estes exemplos bíblicos é mostrar para você que na cultura bíblica os nomes estão muito mais próximos do ser, da pessoa, do que nós normalmente consideramos em nossa cultura ocidental contemporânea. Então, o nosso primeiro ponto aqui, o nosso primeiro tópico, é isso que eu estou fazendo agora, é me esforçando para que você entenda que há uma estreita relação, há uma conexão entre o nome e o ser, entre o nome e a pessoa. Certamente você já ouviu falar do papel que os nomes de Deus têm na Bíblia, desempenham nas Escrituras. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, você já deve ter lido a respeito disso, e você certamente sabe que os nomes de Deus são meios pelos quais Deus se expressa, meios pelos quais Deus se revela. Por exemplo, você se lembra daquela ocasião em que Deus apareceu numa teofania a Moisés lá na sarça ardente e deu a Moisés, naquela ocasião,
a tarefa de libertar o povo lá do cativeiro do Egito. E lá diz o seguinte: Moisés disse a Deus naquela ocasião: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Então Moisés pergunta para o Senhor: Senhor, eu vou chegar lá, vou dizer aos filhos de Israel que o Deus dos nossos pais, o Deus de Abraão, quem me mandou lá, mas se eles me perguntarem o nome do Senhor, o que eu digo? Deus então disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, este é o nome por meio do qual Deus se revelou a Moisés e aos filhos de Israel lá no Egito. O nome é Eu Sou. Irmãos, este nome é o meio pelo qual Deus se revela como um ser autoexistente, que existe por si mesmo. Eu sou. Percebe como o nome que Deus usa está relacionado, conectado ao que Deus é. Deus é um ser autoexistente. Eu sou. Eu existo por mim mesmo. Deus não depende de nada. Deus não depende de ninguém fora dele mesmo. Então, o nome de Deus, Eu Sou, revela quem Deus é. Então, você precisa entender, para entender o terceiro mandamento, você precisa entender que nome é muito mais do que fonemas. Nome é muito mais do que sons. Nome está estreitamente conectado, relacionado ao ser, à pessoa. Então, há uma conexão entre o nome de Deus e o ser de Deus. E olha, há algumas passagens bíblicas que mostram esta conexão entre o nome e o ser de Deus de uma maneira tão clara, tão inequívoca. Às vezes a gente lê a Bíblia e não percebe estas conexões. Deixe-me ajudá-lo a ver estas conexões entre o nome e o ser de Deus. Vejam bem, vou ler aqui o Salmo 7, verso 17. Abra sua Bíblia aí no Salmo 7, verso 17. Aqui você vai perceber essa conexão entre o nome e o ser. Salmo 7, verso 17. Diz o seguinte: eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Agora preste atenção. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Notem bem, olha que o salmista está dizendo aí, ele está falando em cantar louvores ao nome de Deus. Ora, irmãos, a lógica é a seguinte, o raciocínio é o seguinte: para a Escritura,
Somente Deus é objeto próprio de adoração. Então, se a Bíblia diz, se a Bíblia fala em cantar louvores ao nome de Deus, a Bíblia está admitindo aqui a conexão entre o nome de Deus e o ser de Deus. A linguagem bíblica equipara o nome ao ser. Cantar louvores ao nome de Deus é o mesmo que cantar louvores ao ser de Deus. O nome e o ser estão estreitamente relacionados, estreitamente conectados. Ainda no livro dos Salmos, Salmo 18, verso 49, está aí, ó. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Nome na Bíblia está relacionado com o ser. Cantar louvores ao nome de Deus é cantar louvores ao próprio Deus, à pessoa dele, ao ser dele. Então, frequentemente a Bíblia faz esta associação entre nome e o ser de Deus. Deixe-me mostrar ainda outros exemplos bíblicos desta conexão. Já que estamos aí nos Salmos, veja o Salmo 20. Salmo 20, verso 1. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Quem é que vai elevar em segurança? É o Deus de Jacó ou o nome do Deus de Jacó? As duas coisas, é a mesma coisa. O nome de Deus é que vai elevar em segurança. É Deus quem vai elevar em segurança. Então a Bíblia associa o nome de Deus ao ser de Deus. Salmo 33, dê uma olhada no Salmo 33, verso 21. Diz o seguinte, Salmo 33, 21. Nele o nosso coração se alegra. Preste atenção. Pois confiamos no seu santo nome. Em quem nós confiamos? Em Deus ou no nome de Deus? Tanto faz. Confiar no nome de Deus e confiar em Deus, na Bíblia é a mesma coisa. Porque o nome está associado ao ser, está estreitamente conectado ao ser. Ainda nos Salmos, Salmo 54, verso 1, preste atenção. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faze-me justiça pelo teu poder. Quem é que salva aí no Salmo 54, 1? É Deus ou o nome de Deus? Salva-me pelo teu nome. Tanto faz. Na Bíblia, o nome de Deus está associado ao ser de Deus. O nome de Deus me salva. O nome de Deus tem poder. Isso significa Deus me salva. Deus é poderoso. Salmo 111, veja lá, Salmo 111, verso 9. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, preste atenção, santo e tremendo é o seu nome. Quem é santo e tremendo? É Deus ou o seu nome? Tanto faz. O nome de Deus é santo e tremendo. Deus é santo e tremendo. Nome e o ser estão conectados, associados, ligados de uma maneira tal que a Bíblia diz que o nome do Senhor é santo. O nome do Senhor é tremendo, porque Ele é santo e Ele é tremendo.
Isaías, capítulo 30, verso 27, faz essa conexão também. Dê uma olhada lá em Isaías, capítulo 30, verso 27. Eis o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. Então, Isaías aqui está falando de Deus visitando as nações com ira, com juízo. Mas quem vem? É Deus ou o nome de Deus? Olha aí, eis o nome do Senhor vem de longe. O nome do Senhor vem visitar as nações com juízo. O nome do Senhor vem visitar as nações com ira santa. É Deus ou o nome de Deus que exerce juízo contra as nações? É Deus e o nome de Deus. Há uma associação, há uma conexão estreita. Então, veja bem, o nosso tempo está praticamente esgotado e até agora ficamos no primeiro tópico. Qual é o primeiro tópico da nossa análise do terceiro mandamento? O primeiro tópico é para mostrar que nome é muito mais do que fonemas, do que sons sem significado. Nome e o ser estão estreitamente relacionados, identificados. A Bíblia fala de uma maneira que identifica o nome de Deus com o próprio Deus, o nome de Deus com o ser de Deus. Então, eles estão conectados, estreitamente relacionados e identificados um com o outro. Então, esse é o primeiro tópico. Eu espero que você esteja convencido de que há uma relação estreita entre o nome e o ser. Nós temos 7 minutos, vamos para o nosso segundo tópico. O segundo tópico nesta análise do terceiro mandamento é sobre tomar o nome do Senhor nosso Deus. O que significa tomar? Neste segundo tópico, eu disse que o propósito é mostrar que o Senhor nosso Deus colocou sobre nós, o seu povo, o seu nome. Então, isso significa que como Deus colocou sobre nós o seu nome, nós tomamos o nome do Senhor nosso Deus sobre nós. Então, notem que o terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Notem que não é uma proibição de tomar o nome do Senhor. O que está proibido no terceiro mandamento é tomar o nome do Senhor em vão. Não há proibição de tomar o nome do Senhor. Percebam que o mandamento diz aí, ele trata do nome do Senhor teu Deus. Isso é importante. Essa é uma partícula importante. Eu quero chamar a sua atenção para isso aí. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que significa essa partícula? Teu Deus. Isso significa que é o nome daquele Deus que estabeleceu conosco uma aliança de amor e graça. É aquele que se fez nosso Deus e nos fez povo dele por meio de uma aliança de amor e graça. É o nome do Senhor nosso Deus. O que está implícito aqui
é que um dos resultados desta aliança que Deus estabeleceu com o seu povo é que o nome dele é colocado sobre esse povo por causa da aliança de amor e graça que Deus estabeleceu com este povo. Abra sua Bíblia lá em Números e eu acho que isso vai ficar claro para você aqui. Números capítulo 6, lembra lá do modo como Deus estabeleceu aos sacerdotes, né, Arão e seus filhos, para pronunciarem a bênção que hoje é conhecida como a bênção aarônica, não é? A bênção de Arão, como é que ele pronunciaria a bênção sobre o povo? Números, capítulo 6. Eu vou ler a partir do verso 22. Dê uma olhada aí, Números, capítulo 6, a partir do verso 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e dir-lhes eis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Agora olha o verso 27. Assim os sacerdotes porão o nome, ou o meu nome, diz o Senhor, sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então Deus, por causa da aliança, por causa do pacto de amor e graça que ele fez com o seu povo, ele coloca o seu nome sobre o povo. O povo toma o nome do Senhor para si. Não é? Tomar o nome não é pronunciar, mas é tomar o nome do Senhor para si. Certamente você se lembra das palavras de Deus lá na consagração do templo de Salomão, segundo o livro das Crônicas, lá no capítulo 7. O verso 14 diz o seguinte, lembra? São palavras muito conhecidas. Lembra lá? Se o meu povo, que povo? Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, então por causa da aliança, por causa do pacto de amor e graça que Deus estabeleceu com esse povo, Deus colocou sobre eles o seu nome. Esse povo tomou para si o nome de Deus. Esse povo, o povo da aliança, é o povo que se chama pelo nome de Deus. É o que Deus diz. O meu povo que se chama pelo meu nome. Irmãos, há dois tipos de relacionamentos na experiência humana que ilustram este relacionamento de Deus com o seu povo, esse tipo de relacionamento de aliança que implica na concessão do nome. Um dos relacionamentos da nossa experiência, que é uma ilustração do relacionamento de aliança de Deus com o seu povo, é o casamento. Deus instituiu o casamento como uma ilustração da relação de aliança dele com o seu povo. Então veja bem, a minha esposa chama-se hoje Eliane Fontes. Ela tomou para si o meu nome por causa da relação de aliança que nós estabelecemos. Assim como Deus estabelece com o seu povo um relacionamento de aliança,
Deus concede o seu nome ao povo e o povo toma para si o nome de Deus. Então, nós, por causa da aliança, trazemos junto ao nosso nome o nome do Senhor. Nós tomamos o nome do Senhor para nós por causa do relacionamento de aliança. O casamento ilustra isso, não é? O outro relacionamento que ilustra a relação de Deus conosco é a paternidade, não é assim? Quando você tem um filho e você vai dar nome ao seu filho, você coloca junto com o nome do seu filho, dado por você, o seu nome. Ele carrega consigo o sobrenome seu. Então, porque você é pai e ele é filho, você coloca sobre ele o seu nome. Assim também, quando Deus nos recebe na sua família, nos adota como seus filhos, ele coloca sobre nós o seu nome. Por isso nós tomamos o nome de Deus sobre nós por causa do relacionamento de aliança. Então, assim como o casamento implica na concessão do nome, assim como a esposa toma para si o nome do marido, assim também o povo eleito toma para si o nome do Deus que o elegeu. Assim como o filho toma o nome dos pais, assim também, por sermos filhos de Deus, por causa da aliança, da adoção, nós também tomamos sobre nós o nome de Deus. Então, irmãos, é isso que sugere a expressão Senhor teu Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, a expressão Senhor teu Deus é o Senhor que fez uma aliança contigo. Ele estabeleceu conosco uma aliança de graça e amor. E isso implica na concessão do nome. Ao estabelecer conosco a sua aliança de graça e amor, ele nos deu o seu nome. Ele colocou sobre nós o seu nome. Nós tomamos o nome dele. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Então, qual é a advertência do terceiro mandamento? Vocês tomaram o nome do Senhor sobre vocês por causa da aliança. A advertência é: não tornem vã esta bênção de tomarem o nome do Senhor sobre vocês. A advertência do terceiro mandamento é para que esta concessão do nome, não seja algo vão. Então, esse é o segundo tópico da nossa análise do terceiro mandamento. Então, primeiro tópico, vimos hoje, aprendemos que há uma estreita relação entre nome e o ser, nome e a pessoa. Então, há uma conexão entre o nome de Deus e o próprio Deus. E aprendemos no segundo tópico que, por causa da aliança que estabeleceu conosco, Deus colocou sobre nós o seu nome. Então, nós somos o povo que tomou o nome do Senhor sobre si. A advertência é: não tornem vã essa bênção de ter sobre vocês o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.
Então isso nos mostra que o mandamento abarca muito mais do que pronunciar, verbalizar, vocalizar de maneira inadvertida, de maneira impensada ou de maneira tola, o banal, o nome do Senhor. Os dois primeiros tópicos são esses. E na próxima semana, nós vamos oferecer os 3 últimos tópicos. O que significa, então, tomar o nome do Senhor em vão? O que significa tornar vã esta bênção de ter sobre mim o nome do Senhor por causa da aliança? Esse vai ser o terceiro tópico. Quarto tópico, por que é que eu devo cuidar para não tomar o nome do Senhor em vão? O mandamento diz, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Vamos ver o que significa isso. E, em quinto lugar, nós vamos oferecer algumas aplicações práticas do ensino do terceiro mandamento. Por hoje, basta saber que esse mandamento inclui mais do que vocalização irrefletida, mais do que vocalização banal do nome de Deus. Inclui isso, mas é mais do que isso. Tomar o nome aqui não é apenas vocalizar. Tomar o nome aqui não é apenas verbalizar o nome. Tomar o nome é trazer consigo o nome de Deus por causa da aliança. E ao trazer conosco o nome de Deus, nós podemos honrar esse nome ou nós podemos desonrar este nome. Cuidado, diz o terceiro mandamento, para não tomar, para não carregar consigo em vão o nome de Deus. Nós vamos aprender o que significa isso na semana que vem. Por hoje, basta você saber que há estreita relação entre nome e ser, e você saber o que significa tomar o nome de Deus. Tomar o nome de Deus é estar numa relação de aliança com Ele e carregar junto ao seu nome o nome de Deus. Deus concedeu a você o privilégio de carregar o nome dele. Cuidado para não carregar o nome dele em vão. Cuidado para não tomar o nome dele em vão. Nós vamos então encerrar aqui. Semana que vem, repito, a gente analisa os 3 últimos tópicos para melhor entender o ensino do terceiro mandamento. Vamos orar, agradecendo a Deus esse tempo de estudos. Senhor, bendito seja o teu nome, santificado seja o teu nome. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Nós somos o povo que é chamado pelo teu nome. Nós, por causa da aliança, tomamos o teu nome. Ajuda-nos a não fazer isso em vão. Ajuda-nos a não lançar opróbrio, vergonha, lama sobre o teu nome que nós trazemos junto ao nosso nome. Ajuda-nos a vivermos de tal maneira que o nome do Senhor seja engrandecido, que o nome do Senhor seja honrado pelo modo como vivemos neste mundo. Obrigado, porque o Senhor colocou o teu nome sobre nós, e nós não queremos desonrar este nome. Nós não queremos enlamear o teu nome. Por isso nós insistimos
Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Guia-nos pelo caminho certo, por amor do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, que é o nome que foi colocado acima de todos os nomes. É em nome dele que nós oramos. Amém.